Há um termo popular que diz confiar no próprio taco. O que é isso? É uma denominação popular para a intuição, a vida intuitiva, o sexto sentido. Aquelas admoestações interiores que surgem, aquelas advertências, os insights, as sacadas. E quem tem uma vida intuitiva, ele sabe quando é a hora de dar uma tacada, no bom sentido, ou quando é hora de não fazer nada, esperar o momento exato para fazer a jogada. Então, uma pessoa intuitiva, ela dispõe de um território interior, de um fundamento, de um conjunto de princípios que, por sua vez, permitem ao indivíduo analisar a vida de forma holística. Porque a intuição, ela é holística, ela é movimento. Em determinado momento, a intuição vai dizer para fazer uma coisa, mas conforme as circunstâncias se modificarem, a intuição já vai ter aquela visão necessária para o momento seguinte, para que o ser humano faça a coisa certa naquele momento, para que ele dê a tacada certa, confiando no próprio taco. Quem é apenas racional ou sentimentaloide vai se prender a conceitos prontos. Uma pessoa dogmática, ela escolhe um rumo e permanece presa, atada. A intuição pode até advertir, mas ela já fez a sua escolha. E assim ela acaba enrijecendo a sua vida. Enquanto que o sentimentaloide perverte a sua vida, se torna um perverso sentimental, o dogmático engessa a sua vida. E dogmáticos e sentimentaloides brigam quando se encontram. Por quê? Porque são os dois lados da mesma moeda, desse excesso de mente. Pessoas no piloto automático que já não conseguem ouvir a intuição. E pessoas no piloto automático descambam ou para os sentimentalismos ou para os dogmatismos. E a sociedade atual, ela é totalmente e completamente insegura nesse território interior. A sociedade atual, as pessoas da sociedade atual desconhecem completamente esse território interior, que é a vida intuitiva, que são aquelas orientações que surgem na hora certa, como tem de ser. E para ter acesso a isso, é necessário não ter a mente aberta, como dizem nas perspectivas atuais, porque hoje mente aberta é muito mais um perverso do que realmente alguém com a mente aberta, dentro dos conceitos atuais. É preciso ter o espírito aberto, desperto, conectado, fluido, sintonizado. Quem tem o espírito aberto e está intuitivamente disponível para receber, porque é preciso receber. Isso Abdrushim explicou muito bem em sua obra Na Luz da Verdade, que o ser humano ele se tornou incapaz de receber o que a criação tem a lhe oferecer. Em termos de energias, de radiações, de orientações, de intuições, de sacadas, de insights, o ser humano se fechou completamente para esse universo maravilhoso que aí está, querendo conduzir as pessoas para algo melhor. Mas as pessoas não se deixam conduzir porque colocam em suas mentes dogmas ou sentimentalismos falhos e seguem por esses desvios, por esses transvios de tropeço em tropeço. Então,
para estar disponível aos apelos da vida, às recomendações, às orientações da vida e poder confiar no próprio taco, dispondo de uma segurança interior no seu território interior, o ser humano precisa ser intuitivo, precisa desenvolver o seu sexto sentido, que é o verdadeiro sentido, que é o sentido espiritual, que é o sentido do ser, que permite captar as coisas, intuir, ter sacadas, ter insights e dar o pulo do gato na hora exata. Tanto os dogmáticos como os sentimentaloides não se capacitam a isso, porque o dogmático coloca ali no cabeção os seus dogmas e o sentimentaloide se entrega à instabilidade sentimental daquele que não sabe o que quer. Daí fica experimentando sensações contraditórias e daí o indivíduo fica aí sendo arrastado, sendo jogado, tropeçando, caindo, levantando para cair de novo. A vida do indivíduo se torna uma sucessão de quedas. E daí ele cai numa insegurança, numa incerteza e não confia mais no próprio taco. Passa a confiar nos outros, nos partidos políticos, nas ideologias, na libertinagem, nos ídolos decadentes que aí estão transviando a sociedade humana, através de modismos cada vez piores, artistas que são instrumentos das trevas aqui no plano terreno, que atuam como salteadores de almas no meio da caravana, atraindo as pessoas para becos sem saída da vida, onde existe apenas um afundamento nesse universo de energias trevosas. Então, atiradas em meio a isso, as pessoas não se conhecem a si mesmas, não identificam a sua intuição, a confundem com os sentimentalismos. E daí os dogmáticos, recusando os sentimentalismos, se prendem aos dogmas mentais, mas é uma vida igualmente falida. Igualmente falida, que não leva à verdadeira espiritualidade. Porque a verdadeira espiritualidade, o verdadeiro desenvolvimento espiritual exige do ser humano um desprendimento, um desapego. Mas quando eu falo de desprendimento e desapego, até esses termos viraram modismos, né? Tem muito espiritualoide, tem muito vendedor de cursos e bugigangas esotéricas aí, falando, muitos coachings, né, falando de desapego, de desprendimento, né? Mas todo esse pessoal aí apegado à grana que ganham com cursos, com palestras, com livros mequetrefes, etc. e tal, né? Então, o desapego e o desprendimento não é isso, não é essa fórmula pronta, não é esse 2 mais 2 é 4, né? Dessa espiritualidade mercadológica. O desapego, ele está numa sensibilidade, numa capacidade de fazer um uso das coisas em certa medida, mas tendo acima das coisas a busca espiritual. Aquele que fala de desapego, mas não tem a busca espiritual em primeiro lugar, que não coloca a busca espiritual em primeiro lugar acima de tudo, que não ama a Deus acima de todas as coisas, o primeiro mandamento está muito ali claro e descrito, muito claro e descrito. Quem não coloca Deus acima de tudo, não precisa falar de desapego ou desprendimento, porque está apegado e está preso. Está apegado e está preso. E muitas coisas, inúmeras coisas, tornam-se discursos vazios, apenas para ganhar dinheiro, apenas para vender bugigangas virtuais e espirituais. Então, o que acontece? A humanidade está mergulhada nesse mar de enganações. As pessoas sentem que algo está errado na vida em sociedade e que elas precisam buscar algo mais. Mas delegam
a sua responsabilidade a esses salteadores de almas. Por quê? Porque as pessoas querem comprar a salvação com alguma coisa. Elas não entenderam ainda que a salvação precisa ser trilhada um passo de cada vez, através de um processo de purificação, onde o ser humano vai identificando cada vez melhor a sua intuição para seguir esse caminho da intuição, que é orientado pela luz espiritual. A salvação é uma prática. A salvação não é uma teoria, não é um curso, não é uma palestra, não é um conjunto de livros de espiritualidade. A salvação, ela é a própria vivência do ser humano. É isso. Ou o ser humano ama a Deus acima de todas as coisas e faz aqui na vida terrena o que a sua consciência nas profundezas diz que deve ser feito, ou do contrário, não adianta falar de desapego, de desprendimento, fazer um monte de cursos espiritualistas, ter uma religião, seguir um partido, uma pessoa pública, praticar os preceitos de uma ideologia, etc. e tal. Não adianta de nada. O ser humano precisa simplesmente ouvir a sua intuição, fazer aquilo que Cristo disse, orar e vigiar dentro de si, estar atento a cada instante, não mentalmente, mas intuitivamente. E quem está atento em cada instante, ele dispõe de um movimento, de uma flexibilidade para poder, quando necessário, mudar o seu caminho, para novamente chegar ao verdadeiro caminho, se existem coisas em meio à estrada atrapalhando. O dogmático, ele bate de frente com as pedras no meio do caminho, porque ele não quer sair do caminho, mas é preciso ter uma certa flexibilidade, porque a própria espiritualidade é movimento. Não é à toa que a água é um símbolo de espiritualidade. A água é a purificação através do batismo. Não do batismo como é encarado hoje nas igrejas, mas falemos de um batismo espiritual nas águas espirituais que purificam a alma que está suja e que precisa ser lavada para que o espírito possa novamente atravessar as cavidades que o encobrem, ou seja, lavar a alma para que o espírito, com a sua irradiação, consiga atravessar as cavidades da alma. Então, a busca pela redenção é uma caminhada diária, amando a Deus acima de todas as coisas, praticando o primeiro mandamento na vida cotidiana. E quem vive assim, ele recebe o que precisa, ele está disposto a receber e também se alegra em poder dar algo para os outros, para os semelhantes. Essa é a mão de dupla via. É o receber e o dar. Esta é a atuação dentro da lei da reciprocidade, onde o ser humano se torna um agente da luz aqui na matéria grosseira, mais densa, contribuindo no desenvolvimento do todo. E assim precisamos atuar como instrumentos da luz aqui. Estamos para isso aqui. Quem desperta precisa fazer algo pelo seu semelhante. Não basta despertar e ficar de braços cruzados. Mas quando eu falo não ficar de braços cruzados e que temos que fazer alguma coisa, não significa aderir às lutas políticas. Como eu também já cometi esse erro. Essas lutas aí são ilusórias, existe apenas uma grande manipulação por trás, seja por trás da esquerda podre e nojenta ou dessa direita dogmática e enrijecida, que também não permite uma livre movimentação aos seus adeptos e seguidores. E quem cai sob as influências do mundo, quem cai sob as influências dos influenciadores da época atual, desses youtubers modinha,
de astros da música, de atores, de políticos, de espiritualistas falcatruas, né? Espiritualistas vigaristas que estão aí apenas vendendo suas bugigangas, ou os gurus da direita, os gurus da esquerda, ou seja, o que for. Quem cai sob a influência de todos esses salteadores de almas que querem apenas faturar, ele perde o contato com o seu núcleo. Ele acaba sendo encapsulado pelas falsas orientações. E daí não tem como captar as coisas, não tem como receber orientações espirituais de planos mais elevados intuitivamente. E não pode confiar no próprio taco. Quem segue essas influências adversas acaba se perdendo e não consegue confiar no próprio taco, e daí fica confiando no taco dos outros que na verdade não estão jogando por ele, não estão jogando por esse indivíduo que confia nos outros, mas estão apenas tirando vantagens desse indivíduo que desiste de confiar no próprio taco. Então tudo é a intuição nessa vida. Tudo é a capacidade de intuir. Ou o ser humano consegue intuir as coisas e é um homem livre, ou ele não intui e vira um escravo, um acorrentado, um aprisionado que apenas está aí sobrevivendo no meio da grande massa, levando uma vida miserável, seja com mais ou com menos bens materiais, né? Porque tanto ricos como pobres, em sua maioria esmagadora, levam uma vida miserável, que é a miséria espiritual, a pior de todas as misérias, uma vida indigna. A miséria espiritual é uma vida indigna. Não existe dignidade onde existe a miséria espiritual. Guardem isso, caros amigos. Guardem isso. Então, para estar desperto nessa vida, trilhar o seu caminho, enxergar de verdade e poder confiar no seu próprio taco, o ser humano precisa exercer e praticar o primeiro mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas, não colocar outros deuses ao seu lado. Aquele que ama mais as coisas aqui da matéria grosseira do que ao Criador, serve ao mundo, não serve ao Deus verdadeiro. E assim tolda o seu espírito, encapsula o seu espírito com uma camada de energias telúricas e não consegue ouvir de verdade, sentir de verdade, captar de verdade, intuir de verdade, ter sacadas de verdade, insights de verdade. E daí não tem como confiar no próprio taco, porque somente pode confiar no próprio taco aquele que sente dentro de si e que vive acima de tudo a intuição a cada instante, orando e vigiando dentro de si, para não correr o risco do adormecimento e da queda, porque vivemos o constante risco do adormecimento. É preciso estar se movimentando constantemente, intuitivamente, para não adormecer e para poder confiar no próprio taco. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!